ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. E no episódio de hoje vamos contar a história da polêmica Lili Carabina, uma assaltante de bancos que entrou para a história do Brasil, mesmo podendo ser apenas uma obra de ficção de Agnaldo Silva, ou então uma mulher real, chamada de Janira Ramos Suzano. Confundiu-se? Nós também. Mas vamos contar essas histórias, a real e a ficcional, aqui para vocês. E vale dizer que esse foi um episódio encomendado pelo sempre presente Charles de Castro. Salve, Charles! Ele disse: gostaria de sugerir um episódio. Poderiam falar sobre a lendária Lili Carabina? Não sei quem é a vossa pessoa, mas acho que vale um episódio para passarmos a conhecê-la. Bem, espero que você goste deste episódio então, Charles. Mas antes de mergulharmos na história de Lili, vamos dar uma passadinha, como sempre, nos recadinhos dos nossos patrocinadores lindos. Primeiro temos o SiteGuy.dev, uma rapaziada esperta que está crescendo a cada dia e faz os melhores sites, aplicativos e até e-commerces do mercado. Entre em SiteGuy.dev e peça um orçamento para tirar o seu projeto do papel. E Danilo, qual é o vinho de hoje? O vinho de hoje é o Chateau Lilian Ladois Cru Bourgeois 2014, um vinho tinto francês da finíssima região de Bordeaux, que tem um emblema ganho por vir de uma das vinhas que é dada aos mais especiais vinhos da França. Muito chique, que está por R$180 lá no drinko.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, do começo. Lili Carabina nunca existiu. Pelo menos não há provas que tenha existido uma mulher chamada Lili, com o apelido de Carabina, e que assaltava bancos durante as décadas de 1970 e 1980 no Brasil. A personagem chamada Lili Carabina surgiu inspirada por algumas assaltantes de bancos, pelas quais o Agnaldo Silva, que hoje é novelista, mas era repórter na época, ficou interessado. Então, segundo o próprio Agnaldo, ele inventou a Lili, sua história e tudo mais. No entanto, muitas mulheres vieram a público dizer que eram a Lili, e com uma delas a coisa pegou mesmo, talvez porque as histórias tenham muita semelhança. Então temos aqui a Lili da ficção, que foi objeto de 2 livros, um programa de TV chamado Casos de Polícia e um filme, e por outro lado temos Djanira, a mulher que até hoje a imprensa assume ser a verdadeira Lili Carabina. E aqui, claro, eu vou contar a história das duas e mais algumas fofocas que, a gente não veio pra cá à toa. Bem, vou começar com um personagem de ficção, que foi dos livros para a tela de cinema em Lili, a Estrela do Crime. Olha a sinopse do filme. Quando seu marido morre, Lili pede a Guerreiro para se juntar à sua gangue de assaltantes de banco. Logo ela ganha notoriedade na imprensa, mas é perseguida implacavelmente por um policial honesto. No Brasil? Sim. Policial honesto? Honesto. Olha aí. E você quer... Só na ficção. Ficou com vontade de assistir o filme? Não. Você já assistiu o filme Lili Carabina? Não, nunca assisti. Tá bom. Então olha lá. Pela sinopse... Deve ser com o Reginaldo Farias e grande elenco. Vou contar daqui a pouquinho. É com o Reginaldo Farias, inclusive. Bem, aliás, aqui eu vou abrir um parêntese. O filme tá no YouTube, assistam. É maravilhoso, ele é totalmente cafona. As pessoas são canastríssimas. A história é cheia de tiros e atores na sua melhor e pior forma, sabe? Além de ter diálogos maravilhosos. Aliás, eles falam... Tem até gente falando com uma voz meio de detetive, sabe? Atenção, eu vou... pegar essa cachorra da Lili Carabina. Esse tipo de voz, assim. Meu Deus. O roteiro é do Agnaldo Silva e ele é dirigido por Lu Faria, que nada mais é do que o sobrinho de Reginaldo Farias, que está no filme como o delegado Renato, o policial honesto. O diretor também é marido da Paula Toller, que tem a música tema. Tudo em família, minha gente. Meu Deus. Muitos meu Deus, hein, Danilo? Só piora. Você não tá melhorando? Tá melhorando. Tá. Mas não só. Já que eu abri um parêntese, vou abrir um maior ainda para contar uma fofoca. Lili Carabina é interpretada por Beth Farias, que tem um caso com quem? Mário Gomes, o tal do guerreiro que é chefe da gangue. E talvez vocês não saibam, mas a carreira do Mário Gomes meio que acabou na TV por conta de um boato, das atuais fake news. Basicamente, alguém espalhou que Mário Gomes havia sido internado em uma maternidade com uma cenoura enfiada vocês sabem onde. E esse boato, minha gente, ganhou o mundo.
sendo que por muitos anos ele ficou conhecido como Cenourinha, não é, Danilo? Cenourinha, mas essa história aí tem... Dizem, não sou eu, que foi espalhada pelo Daniel Filho. Então, Vou contar isso agora. E essa história tem 2 personagens importantes além de Mário, sendo que um deles está diretamente envolvido com a dona Beth. Vamos lá. A primeira história é que Carlos Imperial, que a gente tem um episódio aqui, havia dirigido um filme com Mário Gomes e ficou puto da vida porque ele entrou com uma ação impedindo que o filme fosse relançado. A história é, o filme se chamava, a princípio, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, e foi inspirado por uma peça homônima, mas que foi um fracasso. Aí Carlos Imperial, para tentar um sucesso, mudou o nome do filme para O Sexo das Bonecas, colocou uma foto de Mário Gomes todo maquiado no cartaz e soltou isso. Mário, que estava em alta, entrou com um processo e o cartaz foi apreendido. Aí o Imperial jurou vingança. Já a parte do Daniel Filho, que o Danilo adiantou, ele odiava o Mário Gomes porque a Beth Faria o largou por ele. Assim, Daniel Filho e Carlos Imperial decidiram soltar o boato da cenoura, que afetou muito a vida do Mário, e isso foi em 1977. Mas, voltando, eles se encontraram aqui de novo como um casal em 1989, no filme da Lili. Bem, a história do filme, que dizem a do livro, também é esta. Lili é uma mulher comum casada com um homem honesto, que numa confusão acaba morto por uma gangue paga por um comerciante que havia sido roubado por ela. A gangue, sabendo que o homem era honesto, oferece dinheiro para a mulher criar os filhos, meio que se desculpando. Ela não aceita o dinheiro e pede para entrar na gangue. Acontece que a dona Lili, sempre com sua peruca loira e uma cara muito maquiada, pintada de branco mesmo, é ótima no mundo do crime e acaba assumindo a gangue com a prisão de Guerreiro, que se torna seu homem. Nesse meio tempo, o delegado Renato fica na cola dela. Os dois começam um caso com ela disfarçada? Talvez, mas eu não posso contar mais, aí vocês assistam o filme. Tá, essa foi a ficção e o Mário Gomes. Agora temos a Lili real, que é considerada real, apesar da Grita e do Gnaldo Silva falando que não existe Lili real. Segundo Djanira Ramos Suzano, ela era Lili. A história teria sido inspirada em sua história de vida. Então vamos conhecer a Djanira, que é a mesma quem é citada no perfil da Wikipedia de Lili Carabina. Djanira nasceu em 1944 no Rio de Janeiro. Era, segundo ela mesma, uma coitada, que casou muito cedo por imposição dos pais e tinha uma vidinha normal. Teve 2 filhos com seu marido. Aí ela conheceu um traficante e se apaixonou perdidamente por ele. Largou o marido e filho e foi viver com seu amor, até o homem ser assassinado em uma disputa de ponto. Seus primeiros homicídios, de Lili, foram justamente para vingar a morte do amado. Nesse sentido, o filme tem semelhança. Ela tem 2 filhos, vinga a morte do marido. Mas o filme é o primeiro marido, não o segundo e nem é criminoso, Aí ela realmente entrou numa quadrilha em que usava roupas muito justas, peruca loira e muita maquiagem e chegava seduzindo os guardas, nas palavras dela. Eu entrava sempre na frente, porque quem fica para trás corre mais risco. Eu procurava prender o guarda ou o gerente, puxava conversa, jogava um charme. Eles me achavam bonita e eu ia enganando o cara, até ter a chance de abrir a bolsa e puxar a arma. O nome de Janira foi a polícia que botou. Meu nome é Janir. Depois acharam que eu tinha uma metralhadora, mas eu usava uma pistola 9mm adaptada, com um cano que dava para atirar para caber na bolsa. Como eu usava 2 pentes de bala, acharam que era uma metralhadora. Aí chamavam de loura da metralhadora, mulata pistoleira. Mudava muito. Sim, além de Lili Carabina, ela era conhecida também como Djanira Metralha ou Djanira Metralhadora. Muitos apelidos. A maioria dos assaltos foram cometidos nos anos 70 e ela ficou muito famosa. Segundo o Gnaldo Silva, existiam muitas assaltantes semelhantes nessa época. Mas é aquilo, Djanira teve mais um recorde importante. Ela foi presa e fugiu 6 vezes da prisão. 6 vezes, minha gente. Competente ela, Diria que foi facilitado. Você acha que porque ela era sedutora? Sedutora. Mas em 1988, um ano antes do lançamento do filme, acontece uma coisa que mudaria a história de vida da Djanira. Ela, foragida, numa das fugas, tenta fugir de uma blitz, mas é baleada. Ela leva um tiro na cabeça, fica 33 dias em coma, e quando volta ela tinha perdido os movimentos de um lado do corpo. Então ela vai para a prisão definitivamente, onde vai cumprir seus 36 anos de reclusão. Na verdade, ela tinha sido condenada anteriormente a mais de 200 anos, que foram reduzidos para 36 no último julgamento. Na prisão, agora com dificuldades motoras, Djanira se converte, a famosa crente de cadeia, e desenvolve diabetes aguda. Ela já está nos 40 ali. Em 1999, ela ganha um indulto de Natal de Fernando Henrique Cardoso por ter diabetes, e a doença já está muito evoluída e ela está muito mal das pernas. E ela só seria libertada realmente em 2019, se fosse para cumprir a pena toda, Mas isso foi em 1999, ela recebeu esse indulto.
mas não dá muito tempo de aproveitar. Ela vive apenas 4 meses e falece em 5 de abril de 2000, de infarto, aos 56 anos, causado pela diabetes, né? E essa foi a história de Djanira, a Lili Carabina, que é verdadeira, mas talvez não seja. E aí, o que você achou dessas duas histórias, Danilo? Você acha que o Agnaldo Silva inventou ou foi a Djanira? Eu acho que, primeiro assim, eu sabia o nome do personagem, mas não sabia nada dessas histórias, achei legal. E tenho certeza que o Agnaldo Silva sabia da história dela e criou a personagem. Certeza. É bem parecida, né? Certeza. É, porque foram algumas adaptações. E como ele era repórter na época e estava cobrindo esses assaltos... Certeza. Pegou a história dela e criou a personagem. Mas é que... só que ela nunca chamou Lili. Depois começaram a chamar ela de Lili Carabina, né? Por causa do personagem. Mas... no final das contas, eu tenho quase certeza que o Agnaldo Silva, se inspirou extremamente nessa mulher. Basicamente, ele pegou tudo que tinha dela e criou a personagem, tá na cara isso aí. Porque tem até a história dos filhos, que morreu, né, o marido, que ela vingou a morte, tem muita coincidência, assim. Aí ele não quis pagar copyright pra bandido, né? Só a parte final do envolvimento com o policial é que... Não sei se aconteceu ou não, pelo menos não tá... Impossível não é. Eu também acho que não é. Mas você gostou da história? É, legal, interessante. Não conhecia não. Sabia dessa Lili Carabina, mas não sabia que era ficcional e tal, e tinha tudo isso aí. Eu também não sabia absolutamente nada. Foi bem legal fazer a pesquisa. Obrigado, Charles, porque no final das contas descobri que é uma personagem dupla, né? E divertida. E é um nome que fica meio que rodando, né? Ele tá em algum lugar aí no imaginário da gente, assim, Lili Carabina. Talvez da nossa geração. É que a gente é velho, né? É. Então tá. Alta frau. Você tem... Ai, meu Deus do céu. Você tem mais alguma coisa a dizer, Danilo? Não, segue o barco. Então tá, vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora lá. Lili, você está cercada. Renda-se. Recadinhos. Danilo, se você for ao Agnaldo Silva e quiser reclamar com a gente que a gente falou que ele copiou da vida da mulher, faz como? Não faz, a gente só tá especulando aqui, a gente não afirmou nada. Entendi. Então não precisa nem reclamar, não. Então, você pode ter criado da sua brilhante cabeça. Entendi. Agora, se for alguém querendo dizer que é a nova Lili Carabina, como faz pra contar isso pra gente? Melhor não contar, né? Porque aí eu não garanto o sigilo. Danilo, e se a pessoa só quiser falar com a gente por qualquer meio, como faz? Aí ela pode acessar o site muitopior.com.br, deixar um recado lá, ou mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br, ou pode também procurar a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, que agora é X, e também pode deixar recado lá no Spotify ou no nosso canal no YouTube. Nossa, muitos canais, hein? Bem, vou pros recadinhos aqui. Hoje a gente vai ter uma surra de Aisha, porque foi aniversário dela, ela mandou um monte de mensagem, então a gente tem primeiro que dizer parabéns, Aisha. Parabéns! Parabéns, Aisha. Ela comentou aí no final no futebol feminino, que ainda tem muito preconceito contra a mulher, que ela tentou colocar a filha dela numa escolinha, e o professor olhou e falou, é uma menina. Aí ela falou, sei, fui eu que pari. Boa resposta. E ela mandou o episódio pro professor. Boa. Na favela naval, a Dani Schimp mandou... Vocês me fazem lembrar de um amigo escritor que mora no exterior e já sofreu críticas por abordar assuntos sociais aqui do Brasil, mesmo não morando mais. Vocês já sofreram algo do tipo? Muito especificamente, não me lembro, assim, mas a gente sofre mais por ser chamado de esquerdista, comunista. E assim, na verdade, assim, mas as amigas da minha mãe falaram que eu não podia falar do Brasil, porque eu moro fora. Mas, assim, no pessoal, beleza, mas como podcast, eu acho que ainda não aconteceu um backlash desse. Não, acho que não. E assim, a gente mora no exterior, mas eu trabalho pro Brasil todo dia, gente, eu pago meus impostos tudo aí, viu? Eu trabalho pra uma empresa alemã, que também trabalha pro Brasil. Então, pago impostos. A Pedagogia do Deprimido, também no Favela Naval, mandou: antigamente o Brasil era um bom lugar para viver, contudo os selvagens chegaram em suas caravelas e de quebra se reproduziram, deixando seu refúgio para nos assombrar. Basicamente isso. E o FJ Petralha
Mandou, parece que fizeram uma urbanização da favela naval depois desse episódio. Não tenho certeza, eu não evoluí até como está a favela naval hoje em dia na pesquisa, mas vou olhar. Entendi. Aí, a Isha, eu preciso contar essa história da filha dela. Parece que ela tava ouvindo o episódio do Zé Arigó, e aí parece que você, Danilo, falou que em algum momento o Zé Arigó estava com uma veia inchada na cabeça ou câncer. Aí chegou a sogra dela em casa e falou que estava com dor de cabeça. Aí a filha dela falou, deve ser uma veia inchada na cabeça ou câncer. Tirem as crianças da sala. Não deixe as crianças ouvirem esse podcast, por gentileza, a gente não controla, tá bom? Por favor. Mas não deixa de ser engraçado. Foi. E ela também comentou do Clóvis Bornai, do episódio. Ela tá ouvindo os antigos, tá ouvindo os novos, tá ouvindo todos. Essa mulher Muito tá em obrigado. todos os lugares. Aí a Cassala mandou sobre o Favela Naval, dizendo que esse caso a traumatizou muito na época. Talvez tenha sido a primeira vez que ela sentiu medo da polícia. Mas ela lembra de muitas imagens do Jornal Nacional, passou por dias e dias. Acho que foi o primeiro grande caso, assim, que tinha registro mesmo, assim, da violência policial. Antes você sabia, a polícia já tinha feito outros massacres, mas nunca tinha sido visto, assim, né, de maneira clara. Inegável, né? O Marcinho também mandou que ele trabalhava lá nessa época. Foi o primeiro emprego, ele tinha 17 ou 18 anos. A fábrica ficava na outra ponta da rua, na entrada da favela. Olha aí. Olha só, viu, gente? E aí, a Cíntia Palu, ela mandou um e-mail pra gente. Olha só, tem gente que gosto muito. contato@muitopior.com.br. Ela tava ouvindo o episódio do Balão Mágico. E ela ficou chocada que o pai do... Que o cara do episódio do Balão Mágico, do ladrão, que era do Assalto ao Trem Pagador, o Ronald Biggs, era o pai do menino do Balão Mágico. Mike, né? Do Mike, isso. E ela indicou que tem um episódio americano chamado British Scandal, na Wondery, que é bem grande, conta a história do trem assalto, pagador, né? Do assalto ao trem pagador. Também pediu pra gente fazer um episódio sobre Rondon na Amazônia, com o presidente Roosevelt. Rondon na Amazônia tá na pauta. Tá na pauta? Tá na pauta. E aí ela faz um comentário sobre o Léo Caliente, que o Léo Caliente sempre comentava, ele parou de comentar. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas ela descobriu que, na verdade, ela conhece o Léo Caliente. E olha que, na aí, verdade, todo mundo é um mundo pequeno. O Léo Caliente mora na Nova Zelândia e é um grande panificador e doceiro, casado com uma queridíssima chamada Letícia. Então ele é um kiwi. Ele é um kiwi. E aí ela mandou dizer que o Léo não perde um episódio, mas ele não tem tempo de interagir. Compreensível. É, super compreensível, mas eles estão fazendo muito sucesso em Wellington. E se vocês forem pra Wellington, é pra passar na Uncle's Leo Bakery. Olha aí, todo mundo que for pra Nova Zelândia, passe lá. É isso aí. É só isso. E obrigado, tanto a Cíntia quanto ao Léo. Sim, muito obrigada. Nossa queridíssima Andréa Cubas mandou, mas que surpresa que tem um bolsonarista roxo no meio dessa história da favela naval, né? Eles estão todos lá, sempre. Não sei como o próprio Bolsonaro não entregou medalhas de bravura e honra para cada um dos policiais. Não duvido que tenha feito. Que suco de Brasil, né? É verdade. Lá no Twitter, ou ex-Twitter, ou falecido Twitter, Kel e Gisele Silva Romim curtiram o Twitter e a Gisele também mandou, história horrível, mas vocês são ótimos. Obrigada pelo episódio. De nada. E aí a gente também tem que mandar um alô para o nosso núcleo Sauerkraut, que consiste em Cláudio Schuba e Helena Stein. E também para o nosso núcleo Terra Nostra, né? Terra Nostra, Giancarlo, Panarello e Pigliani. E um último beijo para o Ricardo Cravo, que mandou uma mensagem pra gente falando sobre Abdias Nascimento, que é um super de um episódio também, super episódio. Vale. Obrigada, Ricardo. E é isso. Tem mais algum recado? Não, segue o barco. Então tá, um beijo. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.